agradeço de novo a vossa presença. O João Pedro diz que não me quer apresentar de novo, não é? Ficou da primeira vez e fica para os 5 seminários. Agradecer a vossa presença, agradecer também muitos comentários que eu recebi por e-mail da primeira sessão e que foram muito interessantes. Houve 5 ou 6 e-mails que eu recebi, diálogos e a tentativa de continuar a reflexão aqui feita, porque o objetivo deste seminário é em grande parte isto, quer dizer, eu tento aqui situar um ponto, não é? Mas depois há muitas coisas que ficam necessárias por dizer e por trabalhar, e creio que na medida em que se possa ter essa dinâmica de conversarmos a seguir, seja por via de e-mail, seja por outra via, a minha disponibilidade é total para isso. Talvez ainda mais do que nos outros 4 seminários, este é um seminário muito atípico. Na verdade, quando se estabeleceu a lista pelo João Pedro destes 5 seminários, este de formação de pessoas parecia excessivo para tentar abordar num único seminário, e o João Pedro chamou-me a atenção para isso. Pusemos depois um subtítulo, Políticas e Modelos Institucionais, num campo que é, obviamente, um campo onde há mais de 1 milhar de revistas que se publicam anualmente, onde há uma comunidade imensa em todo o mundo a escrever sobre isso, onde há centenas de artigos que se publicam mensalmente sobre este tema e, portanto, é muito difícil, em 45 minutos, tentar um resumo mesmo muito incompleto. Por isso, eu, na verdade, vou fazer uma espécie de uma pequena volta de coisas de uma enorme simplicidade. Espero que elas não sejam simplistas, que elas sejam simples, mas não simplistas, ainda que o risco é grande de cair em algum simplismo. E, na verdade, eu vou fazer apenas, vou argumentar apenas uma ideia, que é a ideia que está no final do que eu tenho para vos dizer ou para partilhar convosco, e como verão é uma ideia que é tudo menos inocente e é tudo menos do que pacífica, não é? É uma ideia polémica, é uma ideia, num certo sentido, provocatória, para nos provocar a nós mesmos. Portanto, para tentarmos ter alguma provocação em relação ao que hoje acontece no campo da formação de professores, sem nenhum menosprezo pelos milhares, pelas dezenas de milhares de artigos que se publicam por este campo da formação de professores, que é em todo o mundo um campo habitado por muita gente, por muitas pesquisas, por muitos trabalhos, e que nós não podemos e não devemos ignorar. Tal como no seminário anterior, quero que este se faça em homenagem a 2 pessoas que, enfim, me marcaram muito, o Albano Estrela e o Sérgio Nisa, por razões diferentes. O Sérgio aqui presente, o Albano, infelizmente, não pode estar connosco, e que me marcaram ao longo de muitos anos de reflexão sobre estas matérias, e procurei justamente um pequeno livro que o Sérgio publicou aqui na Universidade da Educa, chamado Formação Cooperada, que retoma temas da semana passada, mas que em grande parte vocês vão ver revisitadas na área da formação de professores, ainda de maneira breve, ao longo destes 45 minutos, 50 minutos, para depois abrirmos, tal como na semana passada, para um debate. Quero fazer esta intervenção muito avisado pelo senhor que acabou de descer as escadas, o David Rodrigues, e que a semana passada escreveu justamente um texto, a meu ver, muito importante, sobre o mito da formação de professores, portanto, o cuidado que temos de ter, sistematicamente, para que não coloquemos a formação de professores numa espécie de princípio de tudo, do princípio do universo. Como é que se resolvem os problemas todos da educação? É formando os professores. Como é que se fazem as reformas? É formando os professores. Como é que se transforma a educação? É formando os professores. Este mito da formação de professores é um mito perigoso, que ele coloca, como o David explicava nesse artigo, uma espécie de uma luz sobre os professores, em que facilmente se tornam os culpados de tudo, são ora salvadores, ora culpados de tudo e de mais alguma coisa, e é evidente que a formação de professores está dentro de um conjunto de muitas outras intervenções. Não lhe devemos dar esse papel como se fosse o princípio de tudo e o princípio das coisas,
E esse discurso excessivo sobre a formação de professores, infelizmente, é um discurso que nem sempre é benéfico para os professores, antes, pelo contrário, devemos ter algum cuidado sobre isso. Sei bem que o que vou dizer é uma espécie de repetição de coisas, e nessa repetição permitam-me recordar-vos uma frase já luminosa dos maiores educadores brasileiros, o Anísio Teixeira, menos conhecido em Portugal do que outros, que já aqui há muitos anos atrás dizia: não há assim como fugir à impressão penosa de nos estarmos a repetir. Há 100 anos que nós, os educadores, nos repetimos. Esvaímos-nos em palavras e pouco fizemos, ou nada fizemos, dizemos, que é uma afirmação injusta. Atacou-nos por isso mesmo um estranho pudor pela palavra, estamos possuídos, dizia ele, de um desespero mudo pela ação. E eu também estou possuído deste desespero mudo pela ação, porque acho que temos falado muitas coisas e nem sempre temos sido coerentes na nossa ação, na tentativa de as concretizar. Há muitas vezes uma retórica excessiva, e no campo da formação de professores ela é particularmente intensa, e eu não gostaria de contribuir também neste seminário para esse excesso da retórica, mas para tentar apontar um caminho, e é a interrogação final que eu aqui deixarei, com tudo o que isso tem de crítico e de polémico, e sei que isso será, para muitos dos aqui presentes, uma opção errada, mas é uma interrogação, um caminho que eu aqui quero deixar como pista de reflexão para o futuro. Tudo isto tem que começar, inevitavelmente, por uma questão prévia, que nos vai parecer uma questão disparatada, ou duas questões que nos vão parecer disparatadas, mas que eu vou tentar justificar porque é que aqui as pôr. E as questões prévias são: se ser professor é uma profissão, sim ou não? Parece disparatado, provavelmente todos aqui nesta sala responderão de imediato que sim, que é uma profissão. E se ser professor exige ou não uma formação universitária longa? E a pergunta poder-vos também parecer disparatada, porque isso é, hoje, mais ou menos consensual na comunidade científica da educação e na comunidade científica da formação de professores. Mas se coloco esta questão, ou estas duas questões que parecem disparatadas, é porque elas não são inocentes e elas não estão a ser respondidas da mesma maneira em todo o mundo. Não vou trazer-vos aqui um estudo comparado da formação de professores, mas vou dizer que há hoje em todo o mundo, e muitas vezes com a tal retórica excessiva sobre o papel dos professores, políticas a que nós chamaríamos, em linguagem mais técnica, de desprofissionalização dos professores. Isto é, há hoje políticas claras, evidentes, nos Estados Unidos, na Ásia, na Austrália, começa em certos países do norte da Europa, em muitos outros lugares, políticas que, na verdade, acabam por responder àquelas duas perguntas iniciais, dizendo: não, ser professor não é propriamente uma profissão, é uma atividade, é uma coisa que se faz num determinado momento da nossa vida, mas não é necessariamente uma profissão, no sentido em que nós a poderíamos definir do ponto de vista sociológico. E não, para ser professor não é preciso uma formação universitária, e muito menos uma formação longa, e, portanto, há respostas nesse sentido que são muito óbvias e que se traduzem, aliás, em dois movimentos, que são movimentos muito fortes hoje no plano internacional. Um movimento na área da formação de professores, os chamados caminhos alternativos para a formação de professores, que, na verdade, são tudo menos caminhos alternativos, são uma espécie de um regresso à ideia de que não vale a pena formar professores. O que acontece na América, em programas como o Teach for America ou outros programas, é a ideia de que se recrutam pessoas mais ou menos com alguma inclinação para serem professores e fecha-se num campo, num seminário, treinam-se essas pessoas durante 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas e estão preparadas para ser professores. Isto é uma tendência muito forte que está hoje a acontecer na América e que uma mulher como a Diana Ravitch, de que eu já aqui vos falei, denuncia, fazendo esta pergunta: mas que profissão se poderia chamar a si própria profissão, com base em meia dúzia de semanas de treino, em algum tipo de seminário ou em algum tipo de workshop. Estas políticas são políticas fortes hoje em vários lugares do mundo. Volto a falar na Austrália, volto a falar nos Estados Unidos,
e, em alguns momentos, em certos países do norte da Europa, assentam numa fortíssima retórica sobre o papel dos professores, mas contribuem para uma fortíssima desprofissionalização dos professores, a começar na sua formação universitária. Claro que eles se baseiam numa crítica aos departamentos de educação, numa crítica às faculdades de educação, numa crítica aos programas universitários de formação de professores, para dizer nada disso. Tudo isso não serve para nada, as pessoas não são suficientemente bem preparadas nem formadas para isso. Nós somos capazes de preparar melhor pessoas através de seminários intensivos em que se treinam as pessoas para determinadas rotinas pedagógicas e para poderem ser professores. Não é uma coisa que não exista, é uma coisa que hoje existe e que é fortíssima em alguns dos países e das políticas internacionais. E que é, regra geral, acompanhada por uma segunda retórica muito forte, que é a retórica da qualidade dos professores. O que define melhor os professores e o ensino é a qualidade. O PISA contribuiu muito para isso. A qualidade do professor é o que define a qualidade dos resultados dos alunos. A qualidade da educação é medida pela qualidade dos professores. Portanto, uma retórica que também ela parece ser uma retórica altamente favorável à valorização dos professores, mas que depois se traduz nestas políticas muito em voga, sobretudo nos Estados Unidos, mas de novo também na Austrália e no Reino Unido, que é chamadas medidas de valor acrescentado. Isto é perceber cada professor em que é que acrescentou, qual foi o valor acrescentado que o professor deu para a educação de uma determinada criança, medida através de testes, através de scores e, como vocês sabem depois, com consequências do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista da carreira, etc. Isto é um estreitamento do que é a visão do trabalho do professor, através de medidas muito pontuais, muito estreitas, que procuram medir a qualidade dos professores, mas, na verdade, medem apenas uma coisa muito estreita do que é o trabalho e a qualidade dos professores. Se vos falo nestas duas coisas, na ideia dos caminhos alternativos da formação de professores e das retóricas sobre as medidas de valor acrescentado, é porque elas são hoje muito fortes no plano internacional e elas traduzem uma resposta indireta às minhas duas perguntas, dizendo não, ser professor não é verdadeiramente uma profissão, é uma atividade que se exerce num determinado momento da nossa vida, e ser professor não exige uma formação universitária necessariamente muito longa. Eu situo-me no plano contrário a esse, e portanto tudo o que eu vos disser se baseia em grande parte na ideia de que o professorado, ou ser professor, é uma knowledge-based profession, é uma profissão baseada no conhecimento, é uma profissão que, como outras profissões, necessita de uma formação universitária longa, necessita de uma formação de base, que isto é central para o prestígio da profissão, mas também para a sua intervenção e para a sua capacidade de desenvolvimento autónomo. Até baseado nesta ideia que as minhas propostas se desenvolverão daqui para a frente, sabendo, no entanto, e aqui começa um dos problemas que nós temos pela frente, que se esta profissão é baseada no conhecimento, ela tem que ser baseada num conjunto de saberes próprios, num conjunto de conhecimentos próprios, a que poderemos designar por saberes docentes ou outros, não é? Que são, obviamente, conhecimentos teóricos, isto é, ninguém pode recusar a ideia da formação teórica na base dos professores, mas que não são apenas teóricos, que eles resultam também de conhecimentos práticos, mas que não são apenas práticos, que eles são conhecimentos da experiência, mas não são apenas da experiência, que eles são conhecimentos que se produzem, como na maioria das outras profissões, através da investigação, através da reflexão, através da partilha, através do que é a construção de um determinado conhecimento profissional com os seus prolongamentos do ponto de vista da atividade dos professores. Se não acreditarmos nisto que está aqui baseado, tudo o que eu vos disser não faz nenhum sentido. Portanto, se este quadro que aqui agora é apresentado neste slide, vocês não partilharem comigo ou não concordarem comigo em relação a ele, é evidente que vão discordar de tudo o que eu vou dizer daqui para a frente. Portanto, esta é a minha base de partida, a partir da qual eu construo o argumento que procurarei partilhar convosco. Reconhecem aqui uma parte de um autor que para mim tem sido muito importante, também pelas analogias sistemáticas que ele faz com a profissão médica
que eu hoje não vou fazer, como já ouviram fazer noutros lugares, não vou hoje fazer, mas que é, a meu ver, uma analogia muito útil para nós percebermos o que é que deveria ser a profissão, a formação de professores, por comparação com o que é a formação médica. Um autor que se chama Lee Shulman, um senhor que eu acho que tem dado contributos muito importantes para pensar isto, e que nos diz uma coisa que nos devia fazer refletir, quando ele diz que não se trata de transformar o conhecimento em prática pedagógica, e a transformação do conhecimento em prática pedagógica é, no essencial, a definição de didática, e, portanto, diz ele, não se trata tanto de transformar o conhecimento em prática pedagógica, mas, pelo contrário, de transformar a prática em conhecimento profissional docente. É de sermos capazes de elaborar e de situar esta dimensão prática, não como prática, mas como prática enriquecida, como prática refletida, num determinado conhecimento profissional docente. E é por isso que diz ele, a docência de uma disciplina, na sua planificação, na sua organização, na sua análise, é tanto um ato de questionamento e de invenção, como qualquer outra atividade, por exemplo, a atividade médica, mais tradicionalmente designada como pesquisa, como investigação ou como contribuição para o avanço do conhecimento. Isto é, se não considerarmos que esta docência é também ela, não é, um elemento de contribuição e pesquisa, nós limitarmos-nos a fazer a primeira parte do que está enunciado nas duas primeiras linhas, de tentar transformar um determinado conhecimento em prática pedagógica, de transformar um determinado conhecimento em ensino, sem compreender a importância da prática como construtora e elaboradora deste conhecimento profissional docente. E ao dizer isto, toco no que é a minha única ideia ao longo destes 50 minutos. E a minha única ideia, que eu vou enunciar agora pela primeira vez e que tentarei depois argumentar e concluir com ela no final desta minha intervenção, é que nos tem faltado, do ponto de vista institucional, um lugar, e eu utilizo aqui a palavra lugar a vermelho, se quiserem em itálico, um lugar de construção da profissão. Que nos tem faltado nos últimos anos, por razões que eu procurarei explicar, um lugar onde a profissão se construa como profissão e, portanto, tenha o seu espaço de formação, mas também o seu espaço de ação, o seu espaço de pesquisa, o seu espaço de reflexão. Que este lugar que existe noutras profissões não tem existido muitas vezes no quadro da profissão docente e que isto é uma espécie de uma ausência. Nós estamos perante uma ausência, e não é só em Portugal, é em todo o mundo. Estamos perante uma ausência deste lugar de construção da profissão que é, muitas vezes, dificulta um determinado avanço da profissão e permite que haja políticas como aquelas que eu falei há pouco, as políticas, nomeadamente os chamados caminhos alternativos da formação de professores, que são caminhos que constituem um enorme recuo em relação ao que foi a história da profissão docente e em que, num certo sentido, poderíamos dizer que elas regressam ao século XIX, regressam à ideia que não é preciso haver escolas específicas, lugares específicos onde se formem professores. Há uma espécie de um recuo 150 anos atrás em muitas dessas políticas, que são hoje políticas muito fortes, muito consistentes e que têm avançado muito em alguns países e tipicamente no mundo anglo-saxónico. Falei da Austrália, dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas são políticas que estão a invadir e a alargar-se a outros espaços políticos e outros países e outras regiões. O meu argumento provocatório aqui é que nos tem faltado este lugar, em grande parte, porque este lugar está hoje muito fragmentado e que há uma fragmentação e uma separação entre as escolas, os professores, os departamentos de educação, as faculdades de educação, os institutos de educação, os lugares da pesquisa, que há uma fragmentação destes diversos lugares e que esta fragmentação é uma fragmentação que permitiu muita publicação, permitiu muitos textos, permitiu muitos doutoramentos, permitiu muitos avanços científicos,
permitiu muito conhecimento que se fez, e isso é positivo, mas teve como consequência uma fragmentação grande da profissão e alguma ausência de um lugar onde esta profissão se pudesse construir, pus aqui entre aspas, andei à procura da palavra, se era construção, se era produção, se era elaboração, onde esta profissão pudesse ganhar um sentido mais forte do ponto de vista profissional e do ponto de vista do seu desenvolvimento profissional. É claro que há uma espécie de uma trilogia que é óbvia nas questões da formação de professores, e essa trilogia passa pelas 3 etapas tradicionalmente reconhecidas na literatura sobre formação de professores: a etapa da formação inicial, a etapa da indução profissional ou da entrada na profissão e a etapa da formação contínua. Isto é, obviamente, um quadro muito tradicional e muito óbvio para as pessoas aqui presentes, mas que eu gostaria de assinalar com 2 ou 3 apontamentos sobre cada uma destas etapas, para, a partir desses apontamentos sobre cada uma destas etapas, chegar ao meu argumento final e construir aquilo que procurarei dizer-vos ou provocar-vos neste seminário. Na etapa da formação inicial, eu creio que nós temos um desafio e que nem sempre temos estado à altura de o cumprir, e que esse desafio eu tenho designado pela capacidade de trazer a profissão para dentro da formação inicial. E ao argumentar que é preciso trazer a profissão para dentro da formação inicial, obviamente que eu estou implicitamente a dizer que a profissão não está dentro da formação inicial, que ela está de algum modo ausente da formação inicial e que a profissão tem sido pouco considerada no interior da formação inicial. Por muitas razões. Por razões que são as razões históricas tradicionais, que as pessoas acham que o importante é a formação numa determinada área científica, e é a história, a ciência, a matemática, etc. E nunca ninguém me ouvirá dizer que não é. Essa formação científica é absolutamente decisiva, mas não chega. Noutros casos, porque em cima disso se elaborou um conjunto de conhecimentos pedagógico-didáticos, que são também eles muito importantes, mas que funcionam muitas vezes como uma camada que reveste a outra camada, mas que na verdade não traz uma cultura profissional para dentro dos programas de formação inicial. E eu julgo que os grandes ausentes hoje da formação de professores são os próprios professores ou é a própria profissão docente. E que esta ausência, que não existe noutras profissões, não existe, por exemplo, na profissão médica, onde o ato médico, o gesto médico, a cultura médica está muito presente desde as primeiras semanas da formação de um médico. Esta ausência é uma ausência que não é inocente e que tem enormes consequências do ponto de vista do que é o estatuto, o prestígio e a capacidade de desenvolvimento da profissão. Creio por isso que é preciso trazer a cultura da profissão docente para dentro das instituições e dos programas de formação de professores. E que se não conseguirmos trazer esta cultura, com tudo o que ela tem, não transforma a cultura da profissão docente numa coisa necessariamente boa. Não estou aqui a fazer nenhum tipo de inocência do ponto de vista desta cultura, que muitas vezes tem coisas horríveis, tem coisas detestáveis, tem coisas de que nós não gostamos. Não é esse o meu ponto. Não estou a dizer que ela é boa nem que ela é má. Estou a dizer que ela nos faz falta no interior das instituições e dos programas de formação de professores, e que nós não conseguiremos trazê-la cá para dentro sem uma mudança institucional importante, que é aquela que eu vou advogar no final da minha fala. E estou a dizer também, como já me ouviram muitas vezes dizer, que esta questão não é uma questão de teoria versus prática. Não é uma questão de ter mais teoria ou de ter mais prática. Quando eu falo da cultura da profissão docente, falo em tudo o que está dentro dessa cultura. Certamente a dimensão prática, mas também a dimensão política, a dimensão ideológica, a dimensão simbólica, a dimensão identitária e todas as dimensões que estão dentro dessa cultura, e não apenas aquela coisa, é preciso mais prática na formação de professores. É preciso uma ligação mais forte à prática.
A dicotomia teoria-prática é uma dicotomia que eu não utilizo. A mim o que me interessa é o que está no meio da teoria e da prática, e o que está no meio da teoria e da prática é a profissão, em todas as suas dimensões, e não apenas das dimensões práticas ou técnicas, mas também em todo o conjunto das outras dimensões simbólicas, académicas, ideológicas e por aí adiante, que fazem uma determinada profissão. Daqui resulta, que, na minha opinião, é absolutamente central que os alunos mestres, temos aqui a velha designação dos alunos que estão a seguir programas de formação de professores, os alunos que se estão a preparar para serem mestres, contactem, desde o início da sua formação universitária, com os ambientes escolares. Da mesma maneira que os estudantes de medicina contactam, desde o início da sua formação médica, com os ambientes clínicos, com os ambientes hospitalares, com os ambientes médicos. É por isso que, de um modo geral, as faculdades de medicina estão dentro dos hospitais. Não é assim em todos os casos, mas é assim em grande parte dos casos, e esta presença no interior de um hospital ou de um espaço de saúde não é inocente, nem é por acaso. Ela resulta de uma reflexão, que é uma reflexão que tem muitos anos. Não é? E, ao contrário, no nosso caso concreto, os programas de formação de professores não estão dentro de uma escola, não estão dentro dos ambientes escolares, e aqui, de novo, não vejam na palavra ambiente escolar a prática. Vejam na palavra ambiente escolar, porque o ambiente escolar resulta de um contexto, de uma sociedade, de uma cultura, de tensões, de discussões, de conflitos, e não apenas da dimensão prática do que estaria aqui na ideia de ambiente escolar. E por isso, trazer a profissão para dentro da formação inicial não é sinónimo de trazer a prática. Enfim, essas metáforas que estão hoje muito em voga, a metáfora do terreno, por exemplo, que foi trazida inicialmente pelos nossos colegas franceses, le terrain, como se o terreno por si só fosse formador do que quer que fosse, não é? Ou a metáfora do chão da escola, ou a metáfora do cheiro a pó de giz, ou outra metáfora qualquer, que de algum modo reificam uma determinada prática e transformam-na numa coisa que ela não é, que ela por si só não é formadora, nem nunca foi. Portanto, a prática por si só não é nenhum elemento de formação, nem nenhum elemento de desenvolvimento profissional docente. Significa, sim, trazer a cultura profissional, insisto neste conceito e neste termo, nas suas dimensões teóricas, práticas, simbólicas, e significa, sobretudo, e verão isso daqui a alguns minutos, assumir uma posição política sobre os estatutos profissionais. Não uso aqui o termo de posição política, no seu sentido mais exato e mais presente sobre o estatuto dos professores. Se não assumirmos esta posição política sobre o estatuto dos professores, provavelmente não conseguiremos responder a algumas das perguntas que eu estou aqui a tentar fazer. Há hoje no mundo inteiro programas que procuram trazer esta profissão para dentro da formação inicial. Há muitos programas, muitos colegas aqui brasileiros, há um programa brasileiro que eu tenho acompanhado, que é muito interessante, que é o FIBIR, não é? Que é um programa que é muito interessante nesse plano, com todas as suas limitações e com todos os seus problemas, mas há também, por exemplo, na Finlândia, programas muito interessantes sobre essa matéria, e há mesmo nos Estados Unidos da América e certos departamentos universitários, por exemplo, em Washington, onde está agora o Ken Zeitman, ou mesmo em Stanford, programas muito interessantes em que se procura, digamos, trazer esta dimensão profissional para dentro da formação inicial dos professores. Não é, no entanto, generalizado no mundo inteiro, e no mundo inteiro continuamos ainda muito a ter, com este nome ou com outro nome, as questões dos estágios ou de algumas semanas de prática ou outras coisas que, na verdade, traduzem mal do ponto de vista institucional e programático aquilo que eu estou aqui a tentar trazer. Creio que há, portanto, no plano da formação inicial, um primeiro movimento sobre esta matéria que eu tentarei materializar na minha proposta no final da intervenção que tenho para vos fazer. Depois temos a segunda etapa,
o desafio da indução profissional, o momento em que se induz a profissão, em que se introduz alguém na profissão, e este movimento, já o ouviram dizer muitas vezes, é talvez aquilo que de mais crítico existe no interior da profissão. Nós acolhemos muito mal os jovens professores e temos fracas políticas. É verdade que elas têm desenvolvido nos últimos anos. Aconteceu assim na Suíça, por exemplo, foi um país pioneiro sobre essa matéria, mas aconteceu também em certos países do norte da Europa. O caso dinamarquês é um caso interessante sobre essa matéria, em que houve um conjunto de políticas de indução profissional, de tentar criar uma socialização profissional dos jovens professores. Mas, de um modo geral, estamos aqui também numa generalidade, há uma certa ausência, não da reflexão. Hoje, se fizerem uma busca na BO e colocarem indução profissional, como eu coloquei na semana passada para preparar este seminário, ou colocarem professores iniciantes ou professores principiantes, devolveram-me com estas duas buscas na BO, apenas no que diz respeito aos últimos 3 anos, devolveram 1.372 artigos. Portanto, não é falta de reflexão sobre esta matéria, não é? É falta de conseguirmos levar à prática uma outra maneira de conceber esta indução profissional e de valorizar este momento, que ainda se caracteriza muito, ora por momentos de estágios, ora por momentos de uma certa ignorância do que são os primeiros anos e do acompanhamento dos professores. E todos sabemos, vem dos estudos pioneiros de um homem, felizmente eu tive a oportunidade de acompanhar na altura em que fazia os meus estudos em Genebra, o Michael Huberman, e no seu trabalho pioneiro sobre a vida dos professores. Huberman, que eu também aqui aproveito para homenagear, como sabem, morreu de uma forma complicada e difícil há cerca de 10 anos atrás, e que mostrou que os primeiros anos de exercício docente, como não podia deixar de ser, marcam muitas vezes o resto das nossas vidas pessoais e profissionais. Ora, não há esse acompanhamento, essa transição, que, por exemplo, é tão forte no caso da formação médica, como o Schumann tem explicado nos modelos de formação médica. Se forem aqui a Santa Maria, todos sabem, quem acompanha o processo de formação médica, que esse tempo que decorre entre o final, a pessoa ter a sua graduação, ser médico, e os primeiros anos de médico, são anos particularmente interessantes, não é? Na relação com os outros colegas, com colegas mais velhos, na relação com os médicos, na relação com o diretor clínico, na maneira como se vai construindo e socializando no interior de uma determinada profissão. Não é assim nas escolas, e é por isso que, a meu ver, é preciso construir um ambiente estimulante para escolher nas escolas os professores principiantes, os jovens professores. É absolutamente essencial que as políticas de formação de professores atendam a isto e também, e este ponto não é de sumenos, que haja uma responsabilidade coletiva dos professores pela integração dos seus colegas mais novos. Não, de novo, não ouviram dizer isso, não porque os professores mais velhos ou mais experientes sejam melhores do que os professores mais novos. Não porque esses professores não possam estar eles próprios anquilosados em rotinas, em práticas pedagógicas, que são muitas vezes pouco interessantes, mas porque é em grande parte deste confronto entre o que está e o que está a chegar, que se pode imaginar uma profissão que tenha um pouco mais de dinâmica e que tenha um pouco mais de capacidade de desenvolvimento no interior da própria profissão. É deste diálogo, deste confronto, que pode surgir alguma novidade, pode surgir alguma capacidade de dar mais corpo a esta profissão. E, por último, o desafio da formação contínua, um desafio que, obviamente, passa em grande parte, este é um título clássico do Nietzsche, do homem das sociologias, das organizações e não só, que passa pelo trabalho, de pensar o trabalho. Isto é, pela capacidade de pensarmos o trabalho que realizamos, pela capacidade de pensarmos o trabalho que fazemos diariamente, e a formação contínua nisso. Muitas vezes confunde-se formação contínua com
frequentar uns cursos e saber umas coisas das TICs e saber umas coisas não sei o quê. Não é que isso faça mal, não faz mal a ninguém fazer o curso A, o curso B ou o curso C. Até do ponto de vista pessoal, isso muitas vezes é interessante. Eu próprio, com muita frequência, me inscrevo em cursos de áreas que não têm nada a ver com a minha profissão nem com o meu trabalho, mas isso é mais do domínio do desenvolvimento pessoal do que propriamente do desenvolvimento profissional de uma determinada profissão e das suas dinâmicas de formação contínua, que deveriam ter como lugar, como locus, não é? Este trabalho de pensar o nosso trabalho pedagógico, esta reflexão sobre o trabalho escolar, esta capacidade de se inserirem num determinado projeto educativo e que deveriam dar lugar a esta maior espessura de uma reflexão dentro das escolas, que só é possível também, dir-me-ão muitos que estão aqui presentes, eu concordo, se as escolas forem outra coisa do que são hoje. E aí retomamos a grande parte do seminário da semana passada. Ou temos uma escola que ela própria é uma escola enriquecida, uma escola onde as pessoas podem trabalhar, onde as pessoas podem estudar, onde as pessoas têm tempo e têm condições para fazer algo mais do que entrar na sua sala de aula, dar a sua aula e vir-se embora. Ou temos uma outra concepção de escola, que não é isto que a escola foi sendo ao longo dos últimos 150 anos, ou, obviamente, é muito difícil que ela seja este lugar que eu estou aqui a advogar. Um lugar e uma reflexão, um trabalho de pensar o trabalho, que nós só conseguiremos se, num certo sentido, perdoem-me um pouco a expressão, mas a vocês encontram neste slide, em grande parte, a chave do que eu estou a tentar comunicar-vos, se nós fôssemos capazes, e é esta expressão que eu peço para perdoarem, de desentalar os professores destes dois entalanços em que eles estão muitas vezes. Um entalanço que vem das disciplinas, do conhecimento científico, cultural, da história, das ciências, da matemática e da importância deste conhecimento, e que, insisto, nunca ninguém me verá negar. Inclusive já me ouviram alguns citar uma frase do Alain, filósofo, que eu também, por via do Daniel Amelino, que foi seu discípulo, eu acabei por ser discípulo dele, e que era muito crítico em relação a quem desvalorizava este conhecimento científico e cultural, reagindo, por exemplo, a algumas coisas do Piaget. Ele disse uma frase que, obviamente, nenhum de nós hoje partilhará, mas que, como provocação, vale a pena muitas vezes citá-la, quando ele dizia: diz-se por aí que para se instruir alguém é preciso conhecer bem esse alguém. Talvez, mas também não seria mau conhecer bem aquilo que se quer ensinar. Portanto, ele, de algum modo, tenta desfazer um excesso da ideia do conhecimento psicopedagógico para afirmar a dimensão científica ou cultural, não na sua dimensão imóvel, mas na sua dimensão de construção, de criação, de capacidade de construir coisas no espaço da escola, muito no sentido da intervenção final que aqui fez o Sérgio Guisa no primeiro seminário. E o outro entalanço vem muitas vezes de um conhecimento pedagógico, um conhecimento didático, mas que é um conhecimento das ciências da educação, é um conhecimento que muitas vezes é construído no exterior da profissão e que resulta desses milhares de pesquisas que hoje se fazem em muitas faculdades, em muitos institutos, como o nosso, em muitos lugares, mas que são lugares onde muitas vezes os professores acabam por não ter, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, do ponto de vista simbólico, uma presença tão forte como eu estou aqui hoje a advogar perante vós. Creio, por isso, que só resolveremos um pouco deste entalanço se voltarmos à minha reflexão inicial e ao meu slide inicial do Lee Schulman e acreditarmos que há um conhecimento profissional docente que não pode ignorar o conhecimento científico ou cultural, que não pode ignorar o conhecimento pedagógico ou didático, mas que é ele próprio construído em bases que não são totalmente dependentes nem de um nem do outro, que integram um e outro, mas que acabam por ter outras configurações. Estou a tentar evitar a palavra epistemologia, que se constroem
em epistemologias que não são necessariamente as que estão presentes de um e do outro lado deste slide. E, portanto, a questão, e esta é a questão que tenho para vos deixar, e a questão com a qual, enfim, apresentarei os slides finais nos próximos 10 minutos, a questão que temos para resolver é como é que trazemos a profissão para dentro da formação inicial, como é que conseguimos concretizar modelos de indução profissional dos jovens professores, isto é, como é que os conseguimos socializar, se quisermos utilizar uma palavra mais forte, não colocando nesta socialização uma mera adaptação ao que já existe, como é que conseguimos organizar a formação contínua em torno do trabalho, de pensar o trabalho. E a minha resposta, e esta resposta é uma resposta complicada, e aqui entro na parte da provocação, é que é preciso voltar a juntar, e aqui, porque é que eu digo voltar a juntar, se calhar daqui a bocado explico-vos, não é? Mas não queria fazê-lo agora, talvez no debate eu possa esclarecer isso, e digo agora na universidade, o que foi sendo separado no decurso das últimas décadas. O meu argumento é que há muitas coisas que estavam juntas e que foram sendo separadas, em grande parte pelo desenvolvimento das faculdades de educação, do conhecimento pedagógico, do conhecimento didático, de organizações dedicadas às políticas públicas, de think tanks, de um conjunto de intervenções públicas que foram tomando conta de dimensões do ato educativo e da parte educativa que, em grande parte, pertenciam, entre aspas, aos professores e à profissão e que foram sendo fragmentadas num conjunto de outras instâncias, com tudo o que isso tem de positivo, quero assinalar isto, com tudo o que isso tem de positivo, mas com tudo o que isso tem também de problemático para o desenvolvimento profissional docente e para a afirmação dos professores do ponto de vista social, institucional e do seu prestígio e estatuto na sociedade. Mas se eu vos digo, e aqui vem a provocação, que é preciso voltar a juntar agora na universidade, e o agora na universidade para mim é muito importante, porque eu não imagino que a formação, que os professores possam estar fora da universidade, isto é, da mesma maneira que ninguém imagina que os médicos possam estar fora da universidade, ou os arquitetos ou os engenheiros, isso traduzir-se-ia num imenso recuo do ponto de vista do que foram as últimas décadas do desenvolvimento da profissão, e, portanto, nesse sentido, eu estou a ser muito crítico em relação ao caminho das alternative routes na formação de professores, os caminhos alternativos na formação de professores, mas se é preciso voltar a juntar agora na universidade, o que foi sendo separado no decurso das últimas décadas, este lugar institucional, onde as coisas devem estar juntas, na minha opinião, deve ser uma espécie daquilo que eu e alguns de nós devemos ser designados por terceiro espaço, um espaço que não é apenas a universidade. E aqui, neste apenas, vem tudo o que eu vos quero dizer nesta minha intervenção. Isto é, não acredito hoje que a universidade, por si só, esteja em condições de responder a este desafio. E a universidade precisa de ser capaz de pensar um outro lugar, um terceiro espaço, que não é apenas um espaço da universidade, mas que é um espaço partilhado com outros atores, ponham atores entre aspas, não é? Com outros atores, e tem de ser capaz de o conceber como esse lugar de construção ou de produção da profissão. O que é que eu quero tentar dizer com isto? Quero dizer que há, neste campo que eu estou aqui a tentar definir convosco, a universidade, mas que há também as escolas e os professores, e que há também a investigação, e que há também as políticas públicas. E que há alguns no tempo, é verdade, sem este que eu aqui primeiro defini da universidade, grande parte destas 4 missões, a missão do formar, a missão do fazer, a missão do investigar
e a missão do produzir ou do intervir politicamente, alguns no passado elas estiveram juntas ou elas estiveram mais unificadas. Elas foram sendo fragmentadas e foram sendo especializadas, num certo sentido, com tudo que isso tem positivo. Eu faço sempre este sublinhar para não se pensar que este processo é um processo que eu vejo do ponto de vista negativo, mas com tudo o que isso tem também de problemático para o futuro da profissão. E que, na minha opinião, devemos agora ser capazes de aproximar os estatutos profissionais, e estamos aqui numa dimensão política, dos professores, dos formadores de professores, dos universitários, dos especialistas, etc. E que, enquanto esta aproximação dos estatutos profissionais, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista social, do ponto de vista remuneratório, etc., não se der, é muito difícil nós concebermos políticas de formação de professores que atendam à dimensão política que eu aqui quis partilhar convosco. Mas que devemos também, como aqui foi dito, valorizar a cultura profissional docente, essa cultura profissional que está dentro das escolas, mas não apenas dentro das escolas, em todas as suas dimensões, práticas, teóricas, institucionais, simbólicas, etc., e que sem a valorização desta cultura profissional nós teremos dificuldade em encontrar caminhos para a formação de professores. E que devemos também promover a investigação pedagógica e promover os estudos sobre as escolas e os professores, sabendo que, obviamente, eles não esgotam o que se espera, por exemplo, de um Instituto de Educação como este aqui que estamos, mas que eles são uma dimensão importante de um determinado campo de intervenção, nomeadamente quando falamos da formação de professores. E que, finalmente, devemos ser capazes de definir este espaço de que eu estou aqui à procura como um lugar de debate e de construção das políticas públicas. Um lugar onde se debatem e onde se constroem as políticas públicas. Senão, é neste movimento de tentar construir um lugar onde estas quatro coisas estejam que eu julgo que nós podemos definir o que é um caminho futuro da formação de professores ou o que são modelos que, a meu ver, podem valorizar os professores. E isto está a ser feito em algum lugar do mundo. Eu vou-vos dar uma resposta muito provisória. Esta preocupação está em muitos lugares do mundo. Do ponto de vista institucional, do ponto de vista da criação de um modelo institucional, tem sido débil, tem sido frágil aquilo que se tem construído nas diversas partes do mundo. Há uma experiência lançada há cerca de 2 anos, mas que é uma experiência que está a ser muito problemática, mas que, de algum modo, procura responder, na minha opinião, ao que são estas preocupações, na forma como ela é lançada, na forma como o seu programa institucional é definido, mas, infelizmente, como tantas vezes tem acontecido em França, tem ficado mais no papel do que propriamente na sua concretização. O desenvolvimento desta experiência, que eu tenho vindo a acompanhar com algum cuidado, é muito problemático, ainda que as bases de partida para esta experiência são bases de partida que, de algum modo, partilham este conjunto de preocupações que eu aqui vos quis trazer. E essa experiência foi a reforma feita em França há cerca de 2 anos, 2 anos e meio, quando se criaram as ESP, isto é, as Escolas Superiores do Professorado e da Educação. Estas Escolas Superiores do Professorado e da Educação têm, desde logo, o seu programa definido no próprio título. Elas já não são institutos universitários de formação de professores, IUFMs, elas já não são departamentos de educação, elas já não são faculdades de psicologia e ciências da educação, elas já não são institutos de educação, elas já não são departamentos de educação, elas já não são faculdades de educação, elas definem-se como escolas superiores do professorado. É muito interessante a utilização deste conceito coletivo de professorado, para as definir, do professorado e da educação. E o que este define como lugares, de algum modo, são, num certo sentido, um mesmo lugar, são, num certo sentido, um terceiro espaço, porque, na verdade, elas são universitárias, elas têm estatuto universitário, mas elas não são apenas universitárias.
Elas têm na sua direção e na sua organização representantes das escolas, representantes dos professores e das suas associações, representantes das políticas, seja ao nível local, seja ao nível regional, representantes de centros de investigação e, portanto, elas têm uma composição que é mais complexa e que procura atender não só à dimensão de uma coisa dirigida pela universidade e que depois procura articular-se com o que está fora, mas que, à partida, elas procuram ter uma composição mais complexa e mais elaborada. Eu tenho acompanhado com preocupação a maneira como esta experiência se tem desenvolvido com dificuldade, ainda que no seu lançamento e nas bases programáticas desta experiência eu reveja algumas das coisas que procurei aqui defender perante vós nesta minha intervenção. A existência de um espaço universitário, estas escolas superiores são universitárias, de formação de todos os professores. Isto é, aqui formam-se professores do pré-escolar até ao universitário. Isto é, elas têm uma vocação para serem também lugares onde se formam os professores do ponto de vista universitário, onde os professores universitários vão recorrer para poderem encontrar aqui também um espaço de formação, nomeadamente do ponto de vista pedagógico. Elas, em princípio, só existe uma destas escolas em cada academia. Vocês sabem, a academia em França é uma região, é uma estrutura administrativa, não é? E, ao dizer que só há uma em cada região, elas estão a querer dizer também que há representantes da estrutura escolar, das escolas e dos professores nesta região, que dirigem, que fazem parte da direção destas escolas e que, portanto, não se trata aqui de uma articulação entre a universidade e as escolas, articulação de que todos falamos, mas que raramente acontece, mas trata-se de colocar num mesmo plano universitários e professores, universidades e escolas, na direção de um determinado lugar, de uma determinada estrutura, de um determinado lugar institucional. Elas são um lugar que, por definição, promove a investigação e os estudos sobre a profissão docente e a formação de professores. Portanto, elas estão vocacionadas para terem uma forte investigação a este nível e, finalmente, o que não é menos importante, elas são entendidas como um espaço importante de debate e de ação pública na área da educação. Isto, elas têm uma responsabilidade no apoio, na informação, na elaboração, na discussão de políticas públicas na esfera da educação e na esfera das escolas. E, portanto, nesse sentido, têm também representantes de diversas instâncias políticas, locais, etc., que, de algum modo, dão corpo a este projeto. Há outras experiências no mundo. Há, a que, do ponto de vista programático, é mais forte daquelas que eu conheço, é esta. Como vos digo, a sua concretização nos últimos 2 anos tem sido submetida a muitos impasses. No entanto, do ponto de vista daquilo que eu conheço do mundo, é aquela que, apesar de tudo, se aproxima mais desta espécie de terceiro lugar, deste terceiro espaço de que eu tenho andado à procura, reconhecendo que as universidades não têm estado à altura do que se lhes é pedido do ponto de vista da formação de professores, têm estado à altura no que diz respeito à produção científica, à qualidade dos trabalhos, ao trabalho de pós-graduação que têm feito, etc. Não têm estado à altura quando olhamos para este problema a partir do ponto de vista da profissão e do ponto de vista do seu desenvolvimento profissional. É deste terceiro lugar que eu ando à procura, creio que é deste terceiro lugar, deste terceiro espaço, que os professores precisam, que a formação de professores precisa para ganhar um outro desenvolvimento, uma outra espessura, uma outra capacidade de afirmação nas sociedades do século XXI, que não seja apenas a retórica de que os professores são muito importantes e depois conclui ou conduz, não seja apenas a retórica da qualidade dos professores, que não seja apenas a retórica hoje tão predominante em tantos lugares do mundo, em tantas organizações internacionais e que tem traduzido muitas vezes um enorme empobrecimento
do que são o trabalho concreto dos professores e o reforço concreto da formação de professores. É essa a minha preocupação, a preocupação que procurei aqui partilhar convosco. Sei que esta proposta, sobretudo feita no espaço universitário, é uma proposta problemática, é uma proposta que levanta muitas vezes reações no interior da universidade, mas como vos direi também no 5º seminário sobre as universidades, eu acredito que as universidades se vão multiplicar nas diversas áreas, se vão desdobrar em terceiros lugares, que são lugares de ligação entre a universidade e a sociedade, entre a universidade e as profissões, e isto não é apenas verdade para a educação, é verdade para todas as outras áreas do espaço da universidade, num certo sentido, também nas universidades vai acontecer um processo de capilaridade, como aquele que vos falei aqui sobre as escolas na semana anterior, e creio que é em grande parte isso também que provavelmente pode vir a acontecer, ou não, no caso dos professores e da sua formação. Uma coisa é certa, enquanto houver esta fragmentação, esta separação, esta espécie de afastamento, por muito generosas que sejam as nossas intenções, e muitas vezes são, por muito generosas que sejam as nossas declarações, e muitas vezes são, por muito generosas que seja a nossa vontade de criar e de ser laços e de ser ligações, parece que fica sempre qualquer coisa em falta e que nós não conseguimos encontrar esse lugar de enriquecimento, de afirmação da profissão, que, a meu ver, é central, e a formação de professores, para mim, interessa enquanto capacidade desse enriquecimento e não enquanto uma questão técnica ou uma questão meramente didática ou uma questão de outra ordem qualquer. É deste terceiro lugar, como eu vos digo, que eu ando à procura, é esta procura que quis aqui, de algum modo, partilhar convosco, e foi por isso também que, no início desta apresentação, vos deixei um traço de um lugar onde eu estive em Brasília há 2 anos atrás, e este lugar é um lugar concebido pelo Darcy Ribeiro, que foi um grande educador, e não só brasileiro, e em que ele construiu com um arquiteto, todos conhecem como arquiteto Lelé, que fez este espaço da Universidade de Brasília, que é um espaço que, além da sua configuração redonda e de um espaço de encontro, tem um nome que eu acho particularmente interessante, e o nome que o Darcy quis que se desse a este lugar, onde eu obviamente escolhi e trabalhei no tempo em que estive em Brasília, é o beijódromo. Ele achava que na universidade faltavam lugares onde os estudantes se beijassem, e portanto quis dar a este lugar um lugar de beijódromo, mas também um espaço de muitos encontros, um espaço de muitos diálogos, um espaço onde havia pessoas da universidade e de fora da universidade, onde havia muitos encontros. Quis simbolicamente marcar esta minha procura do terceiro lugar com o beijódromo do Darcy Ribeiro. Deixo-vos também, tínhamos esquecido da semana passada, os meus contactos, esperando que, tal como na semana passada, desta provocação possam surgir alguns incómodos e possam surgir mais debates e mais reflexões. Muito obrigado.